vai ser muito interessante, como todas as outras foram. Então, sejam todos bem-vindos e a gente conta aí com a participação de todos, dando palpite, dando toque aí. Se tiver alguma pergunta durante, né, o bate-papo e for possível aí a gente passar por Ricardo Ziotti do SESI, a gente vai estar fazendo esse ping-pong, tá bom? Então sejam todos bem-vindos e aguardando aí o nosso convidado da noite. Já temos mais de 10 pessoas aí, muito bom estar aí com a participação de todos. Vamos lá, senhor Ricardo, no aguardo, querido. Galera entrando, alunos, pais, técnicos, professores. Isso aí, que bom estar juntos aí. Mais uma oportunidade de aprendizado e de reflexões nesse momento importante aí que a gente está vivenciando. Ó, o João Marcelo está soltando um desafio aí que vocês já receberam e é muito interessante a gente estar ampliando isso aí, hein? Nesse momento aí a leitura é fundamental, né, na parte intelectual, emocional. Então, quem leu um livro interessante já terminou, convidar alguém para trocar por um outro livro. Tá certo? Surpresa, João Marcelo. Boa noite, Ricardo. Boa noite, Jamil, tudo bem? Como é que está aí? Beleza, graças a Deus. Maravilha. Tá me escutando? Tá escutando legal aí? O som tá Maravilha. ótimo. Bom, então A tá imagem que não está muito boa, não, mas acho que também... Mas aí é só se eu ficar mascarado, porque esconde um pedaço da cara, aí melhora, né? Bom, o pessoal que está entrando aí, né? Acho que todos aí receberam o nosso convite. Nós estamos hoje com o Ricardo Ziotti Gabriel, coordenador, né, de qualidade de vida do SESI Franca. E obrigado aí, Ricardo, por aceitar o convite, né? Só te contextualizando um pouco, no início, né, da paralisação aí do isolamento, a gente incentivou os garotos a fazerem, participar em lives de basquete. Então, assim, já teve muitos, e aí começou a ficar um pouco repetitivo e estava muito focado apenas nos atletas, né, nos alunos. E aí a gente agora começou a trazer ramos e situações, pessoas que não vai trazer informações e reflexões só para os garotos e de basquete, né? Então, a gente já teve alguns parceiros aí que trouxeram informações muito interessantes e hoje, além de interessante, hoje a maior parte está muito curiosa aí, né? Porque o pessoal está querendo saber aí de retorno, né? Então, certamente para os garotos e para os pais aí vai ser muito legal aí esse bate-papo. Joia? Jamil, obrigado aí pelo convite. Para a gente é um prazer para estar participando aí com vocês, né? Na pessoa do Jamil, na pessoa do João Marcelo e também muito por causa do grande trabalho que é realizado pelo Instituto ASPA, né? A gente sabe que o trabalho é um trabalho muito sério e é um trabalho que vai muito de encontro com tudo aquilo que a gente acredita no SESI, né? E eu acho que essa fala que você teve aí, de todo mundo louco para voltar, e quem não está, né? Quem não está louco para voltar a fazer as atividades do dia a dia, está praticando, voltando a praticar o seu esporte de forma livre, como praticava já
antes, né, mexer um pouco mais o corpo e tirar um pouquinho desse muro que nós fomos obrigados a construir para que a gente pudesse se prevenir aí contra a doença, né? Ricardo, vamos começar. Eu acho que é interessante você falar um pouco, né, da experiência pessoal, né? Claro que os cuidados são os mesmos, né, para todos, mas se já está bem adaptado, está tranquilo aí com relação à família. A gente sabe que tinha um casamento marcado aí e todo mundo está falando que é uma segunda chance que Deus está dando aí para você repensar. É por aí mesmo? Como é que está a família aí? Já viu, a adaptação, né, ela legal, né? Vamos começar pela adaptação, que ela é É bem mais bacana, né? fácil. Porque é mais fácil. Ela trouxe para a gente, de repente, várias limitações no dia a dia, né? Então, de repente, a gente não podia mais sair de casa, de repente, a gente não podia mais fazer aquilo que a gente já vinha fazendo, de repente, a gente deixa de encontrar as pessoas no trabalho, de repente, a gente deixa de encontrar os amigos, e é muito de repente. A gente é cortado de tudo, né? E aí a gente tem que ir atrás das adaptações, né? Minha adaptação nesse meio aí, eu fui buscar um pouquinho mais na área de estudo mesmo. Então, aproveitei o tempo para fazer um curso, aproveitei o tempo para montar grupos de estudo com amigos da faculdade, com amigos do SESI, fomos ler um livro, e aí aproveitamos também para desenvolver algumas coisas em casa, né? E aí vem mais para o lado pessoal, onde eu comecei a precisar fazer comida na hora do almoço. E aí, confesso que é só de vez em quando que eu faço. Porque, como você mesmo disse aí, né, Jamil? Deus deu uma segunda chance para a gente e a gente tem que se adaptar. E a segunda chance, ela veio muito legal, né? Porque nesse tempo de quarentena, a Sara está passando junto. Então, nós estamos juntos no tempo de quarentena, né? Então, essa segunda chance, ela veio por um lado muito positivo, né? Para descobrir a pessoa que vai ficar do meu lado. E, rapaz, é muito mais companheiro do que eu pensava. Então, a segunda chance, ela veio positiva aí para mim, viu? E aí está sendo muito legal. Então, essa parte de adaptação, onde os dois têm que se adaptar, né? Tá muito bacana, muito legal mesmo. Beleza. E assim, tem que adaptar, né? Porque tem adaptações que seria mais difícil. Poderia ser com a sogra, né? Aí era mais Vixe, aí você já difícil ainda. pensou? Ah, Eu não, já mas o vivi um pacote período, completo de uma vez não dá, ué. eu já vivi um período com a minha sogra, foi 10 meses. Aí é cruel, viu? Ô, Ricardo, e no SESI, como é que é a adaptação? Cara, ó, lá no SESI, Jamil, então nesse momento estamos todos de férias lá no SESI, né? Ficaram só algumas pessoas para manter as instalações em boas condições de uso, porque senão deteriora os espaços, né? Então, o pessoal de limpeza ainda está trabalhando, também numa equipe reduzida, número de funcionários reduzido, o pessoal de manutenção trabalha, mas em número de funcionários reduzido, para manter todo o ambiente, para que quando a gente voltar, a gente consiga ter um espaço tão bonito quanto no momento que nós deixamos as atividades, né? E no SESI a gente está se programando para a volta, para um retorno, né? Então, a princípio, agora vai voltar a equipe de trabalho apenas, né? E de acordo com a diretriz aí do governo do estado, academias e clubes só poderão abrir a partir do dia 8 de junho. Então, até o dia 8 de junho, se nada for prorrogado, o SESI ele mantém-se fechado, né? Porém, com as equipes de trabalho voltando gradativamente, também tomando todas as devidas precauções, uso de máscara, às vezes trabalhos em horários diferentes para não ter um grande número de pessoas no mesmo espaço, né? E aí a gente vai voltando e aproveitar esse tempo para estar preparando algumas coisas aí também para receber todo mundo que ia ao SESI, né? Todos os clientes do SESI, alunos de atividade esportiva, pessoas que iam apenas para usufruir do espaço, mas sempre pensando nesse cuidado das pessoas, né? Vale ressaltar que outro dia na rede social uma pessoa falou assim, pô, mas o SESI não vai abrir nunca? O SESI gostaria muito de estar aberto, mas até para prevenção dos funcionários e prevenção também das pessoas, o
o SESI também tomou essas medidas, assim como o Estado todo tomou essas medidas, né? Vale a pena a gente pensar que esse período é muito importante para a gente prevenir a nós e prevenir também aos outros, né? Aqueles que a gente quer que estejam sempre por perto da gente. Ricardo, todos os entrevistados que a gente bateu um papo, um ponto que foi muito legal e que é muito importante para os nossos garotos, que a gente chama de alunos atletas, porque a gente valoriza muito a parte educacional, né, assim como no SESI, né, e foi contar a trajetória, né, até chegar no SESI Franca, né, profissionalmente falando, porque cada um mostrou histórias muito diferentes e cada um trouxe aprendizados muito importantes para os nossos garotos, porque cada um vai se identificar com um tipo de trajetória. Então, eu queria que você contasse aí como que foi a parte de estudos, mesmo que seja na infância, se tiver alguma importância aí, para você chegar até aqui no SESI Franca. Hoje, cara, legal. Bacana, né? Vou contar, bom, na minha infância, eu sou natural de Ribeirão Preto, né? Nascido e criado lá, fiquei lá até os 30 anos de idade, aí depois eu saí por causa da profissão mesmo, né? A profissão me deu uma oportunidade e aí eu abracei a oportunidade, só que na época não era em Ribeirão Preto. Então eu estudei a vida toda em Ribeirão, fiz faculdade na UNAERP, Faculdade de Educação Física, né? Me formei em 2003. E aí, nesse tempo que eu fazia faculdade lá na UNAERP em Ribeirão, eu era estagiário no SESI. Então, eu fiquei 2 anos como estagiário do SESI e, puxa, me despertou uma vontade muito grande de se manter na instituição, mesmo depois de formado, né? Uma instituição que nos valorizava bastante e tudo mais. Fiz estágio em alguns outros lugares, então, até eu chegar aqui em Franca, lá em Ribeirão, eu dava aula de natação, que era o meu carro-chefe, assim, em modalidades, né? Mas dei aula de hidroginástica, dei aula de ginástica localizada, dei aula de body pump, body combat, musculação, e aí o que aparecia a gente ia entrando para dar aula, né? Estilo SESI mesmo. Estilo SESI mesmo. E a gente pegava de tudo. E aí, depois de eu me formei, tive que sair do SESI, depois de 1 ano e meio de formado, tinha um professor lá, professor João Novaes, um cara espetacular, ele aposentou. E aí ele aposentou, abriu essa vaga no SESI, e eu prestei o processo seletivo com mais 12 pessoas. Dentro dessas 12 pessoas que participou, tinham ex-estagiários e pessoas que nunca tinham passado pelo SESI, e acabou ficando comigo lá na época, dando aula de natação e musculação. E aí depois abriu esse leque para várias outras aulas no SESI. E em 2012, surgiu uma vaga de orientador de esportes em Santos, que foi aonde eu saí de Ribeirão Preto. Também prestei a prova lá, acabou dando certo e fui me aventurar na praia. Então, com 30 anos, saí de casa, da minha cidade, saí do meu conforto, da minha zona de conforto e fui buscar algo mais em Santos, né? E por lá fiquei durante 3 anos. Uma experiência incrível, né? Morar numa cidade onde eu não tinha contato com ninguém, meu contato eram as pessoas, que eu estava fazendo novas amizades lá. Então, o contato de infância que eu trazia não tinha, uma experiência muito legal, que daí você vai ter que se virar e ir atrás das coisas, né? Eu acho que quando a gente está na nossa cidade, as coisas vêm muito para a gente. E aí encontrei pessoas maravilhosas lá, né? Dentro do SESI e fora do SESI. Inclusive pessoas que eu tenho contato até hoje e que eu estimo muito, essas pessoas. E aí por lá ficamos 3 anos, quando apareceu uma vaga, uma abertura de vaga de orientador de esportes na unidade de Franca. E Franca, por estar bem mais perto da minha cidade natal, né? Sim. Mas só uma pergunta, desculpa aí. À vontade. Lá você chegou a surfar também? Deu tempo de aprender? Surfar eu não aprendi não, mas eu andava muito de stand-up lá. Stand-up paddle, que é aquela prancha que você vai remando em cima. Cara, essa é a experiência que acho que todo mundo tem que passar, porque nem uma curiosidade... Nem bodyboard, não. Esse daí eu só pegava jacaré, já viu? Era só jacaré mesmo, sem prancha na barriga. E o stand-up só abrindo um parênteses aqui, uma modalidade muito legal de praticar. E para quem gosta de paz, logo depois que param de formar as ondas, né, que você passou toda aquela formação de onda lá no meio do mar, você não escuta mais nada, você não escuta nenhum barulho que vem da areia.
Você e o mar mesmo, aquela paz lá. Então, para quem gosta de paz ou quer ter uma experiência nova, quando for para a praia, aluga um stand-up paddle e vai praticar. É muito legal, uma experiência totalmente diferente, viu? Legal, Muito legal. bacana. Muito Bom, legal. em Franca? Bom, mas aí não aprendi a surfar, vim para Franca. Em 2016, janeiro de 2016, consegui as transferências para Franca, estava bem mais perto da família, né? E isso pesou bastante, com o mesmo cargo. E aqui em Franca eu tive contato com o basquete. E aí, eu já me pasmo, mas o basquete ele tinha passado pela minha vida em alguns momentos. Na escola, eu pratiquei basquete por 6 meses, fiz aula de basquete, né? E o meu segundo contato com basquete foram os jogos do COC, que era a equipe de basquete que tinha antigamente lá em Ribeirão. E aí eu assistia os jogos, né? E aí acabou-se o COC, a equipe do COC também acabou o basquete, também não assistia. Na década de 90 eu assistia muito a NBA, passava na Bandeirantes, ainda NBA no final da noite, e era o auge do Chicago Bulls, né? Chicago Bulls de Michael Jordan, Scott Pippen, era bacana. Então, nesses momentos que eu acompanhava o basquete. E aí cheguei aqui em Franca. E Franca é a capital do basquete, né? E aí, Jamil, só para não cometer a mesma gafe de ter morado em Santos e não saber surfar, me matriculei na aula de basquete. Então, hoje, não vou falar que eu sou um jogador de basquete, mas um praticante, porque não tem toda essa habilidade da galera aí, não, viu? Mas é muito legal. E aí eu comecei a me envolver com basquete aqui. Não tem como não apaixonar, né? Não tem. Desde a primeira vez que eu fui no ginásio, e ainda não existia essa parceria com o SESI, né? Era o basquete, não tinha essa parceria. Já dava para ver que era diferente. Lá em Ribeirão a gente já via que o basquete ele é diferente, é um esporte diferente. Eu sou muito apaixonado por futebol e gosto demais de futebol e agora também do basquete. Então acompanho hoje o basquete e pratico. Vou falar que eu tento jogar porque eu não tenho tanta habilidade, mas que eu pratico e é muito gostoso, viu? Ô, Ricardo, é muito comum aí também quando os meninos começam a jogar, primeiro que o sonho principal é ser jogador de basquete, né, no nosso caso, né? Então a gente alimenta esse sonho, né, oferecendo o melhor serviço, né? Todas as instituições de Franca hoje está muito aperfeiçoado, com um know-how muito legal. Só que esse sonho é para poucos, né? Então, o que a gente faz? A gente oferece esse sonho para 100% dos garotos. À medida que vai passando o tempo, vai mudando naturalmente. Às vezes, o próprio menino fala assim, não é o meu sonho, né? Na sua trajetória, já era essa parte administrativa? Quando você entrou no SESI, a sua expectativa já era essa ou no meio do caminho mudou? Puta, Jamil, não tinha nenhum pensamento desse. Na verdade, quando eu comecei a fazer a faculdade de Educação Física, eu pensava em ser professor de Educação Física Escolar. E aí, depois de formado, depois de 5 anos de formado só que eu fui ser professor de Educação Física Escolar. As oportunidades que me apareceram foram outras, né? Depois de formado, eu fiz uma especialização em Educação Física Escolar, mas foram aparecendo outras oportunidades para mim voltado na área de esporte, saúde, esporte, qualidade de vida, lazer, enfim. E aí eu fui abraçando essa possibilidade. E os sonhos, eles não mudam, né? A gente consegue trocar um pouquinho a trajetória do nosso sonho, mas a gente vai sempre em busca, né? Então, aí, o sonho, ele aumentou um pouquinho depois, porque daí eu entrei no SESI e comecei a ter a vontade de trabalhar no SESI. E trabalhando no SESI, me apareceu esse conhecimento de ver como era uma área administrativa no esporte. Eu jamais pensava em mexer com papéis, jamais pensava em trabalhar na área administrativa, né? E a área administrativa eu fui conhecendo por necessidade de organizações de campeonatos. Então, quando a gente começa, a gente não pensa nisso, né? Então, organizando jogos do SESI, que eu fui vendo que eu gostava dessa parte. A gente tinha, na época, os jogos do SESI em Ribeirão muito forte, e a gente tinha que fazer vários congressos, várias tabelas, regulamentos. Estava começando a chegar a tecnologia de computador, essas coisas no SESI, então muita coisa era à mão mesmo que a gente fazia.
E aí eu fui me envolvendo. Eu tinha minha carga horária de trabalho normal lá no SESI, e como no começo eu trabalhava só no SESI, e ainda isso quando estagiário, trabalhava só no SESI, eu tinha um tempo a mais e eu acabava me disponibilizando lá para estar aprendendo outras coisas, né? E foi nisso que eu comecei a aprender essa parte administrativa e fui gostando da parte administrativa. E aí, quando eu entrei no SESI como professor, contratado como professor em 2005, eu ainda não pensava em ser efetivamente algo na área administrativa. E aí, depois de um tempo que eu estava lá, que foram aparecendo algumas oportunidades, fui prestando a prova e me apropriando um pouquinho mais. Hoje é uma área que eu gosto tanto quanto a área em dar aulas, né? E é uma área muito legal, que dá para a gente também participar do desenvolvimento, assim como quando a gente está como professor na frente dos alunos. Ó, o Luiz Gustavo tá falando aí que você deu aula para ele lá em Ribeirão, então faz tempo isso, hein? Rapaz, o Luiz, ele tá de brincadeira, uma dessas coisas aí. Um cara que. Ele não, ele só não, né? A família toda, né? Ele, o irmão dele era neném de colo. O Luiz tinha 4 anos de idade, fazia aula de natação lá em Ribeirão com a gente, né? E aí foi muito engraçada a vida, porque eles precisaram sair de Ribeirão, retornaram a Franca, e eu saí de Ribeirão, fui para Santos. Quando eu cheguei aqui, acho que o terceiro dia que eu estava trabalhando aqui, encontrei o Jean, o pai dele, lá na secretaria do SESI. E aí um se espantou com o outro, mas o que você está fazendo aqui e tudo? E acabamos se reencontrando aí, né? O Luiz já estava grande hoje, o Luiz já é um marmanjão aí, já é adulto, aí já tem qualidade aí para estar me ensinando, né? Nas coisas. Mas um menino muito bacana, ele, a família toda, e desde moleque. O Luiz sempre foi um menino muito legal, bacana, especial lá. Um abraço pro Luiz, viu? E agora estão com um bistrô lá, né? A família, né? Eles estão com um bistrô diferenciado lá dentro do SESI. Costumam falar para mim o que é bom lá no bistrô. E eu acho que eu já até contei isso para a Denise, para a mãe do Luiz. Eu falo para o pessoal assim: o que é bom? Você pedir. O que você pedir é bom. Pode fechar o olho, espontar o dedo, que é tudo muito gostoso lá. Fantástico. Ricardo, e a sua carreira esportiva? Você chegou a sonhar com alguma modalidade, ser profissional? O que você jogou mais? Não, Jamil, eu nunca fui uma pessoa muito competitiva, né? Já pratiquei vários esportes. É uma das premissas, acho que, da minha mãe e do meu pai. Eles não queriam saber o que a gente fazia, mas a gente tinha que estar praticando um esporte. Então, eu já pratiquei judô, natação, futebol, basquete, tênis, o que aparecia, a gente estava praticando, né? Mas eu nunca fui um cara muito competitivo para as coisas. Eu tinha uma propensão um pouco maior de me dar melhor nas modalidades individuais, né? Tanto que no futebol fui ser goleiro, porque lá no coletivo não conseguia me dar tão bem. Mas nunca fui um cara muito competitivo, não. Oi? Futsal? Futsal, porque no futebol de campo o gol é muito grande para mim, né? Não dá certo. Lá em Ribeirão tem muito futebol de quadra. O gol é um pouquinho menor ainda que o do futsal. Mas a bolada é mais forte. A bola não sai, a bolada é mais forte. Não sai de jeito nenhum. Então aí eu pratiquei várias modalidades. Mas eu nunca sonhei em ser um atleta de alto rendimento, porque eu nunca fui um cara competitivo. E eu sempre gostei muito da parte social. Então, logo que eu me formei, isso eu acabei não falando aqui, eu participei por um bom tempo com atividades recreativas. Então, fiz curso de jogos cooperativos, nós participávamos de um grupo de estudo em educação física escolar na Unesp, em Rio Claro. Participei lá durante 2 ou 3 anos, não me recordo, e lá 3 anos. E lá nós fazíamos o simpósio, né, de educação física escolar, e aí sempre na área de jogos cooperativos era onde eu participava lá, ministrando as atividades junto com outros parceiros, né? Mas eu sempre fui muito para a área lúdica, para a área recreativa, para a área mais social da atividade. Então, eu nunca fui um cara muito competitivo, não. Até hoje ainda participo das atividades, no jogo, tudo, não querendo perder, mas também não me importando em se eu ganhar, é algo que vai me deixar frustrado, de jeito nenhum. Aqui em Franca é muito forte, né, o basquete. Então, assim, uma situação que depois que a gente foi pegando experiência, foi importante a gente aprender,
E tanto que a gente trouxe parceiros, né? A gente tem a Rádio Coach, você conhece ela, que está dando um apoio para a gente, porque como é um sonho de muita gente, né, as frustrações também acabam ocorrendo, né? E um dos parceiros nossos, o Denis, que deu o depoimento dele, ele jogou na aspa, chegou até a jogar fora. Ele falou que levou um tempo para assimilar isso, porque num primeiro momento ele falava assim, aquele técnico que não me deu chance, ele tinha as preferências dele, só que aí chegou num momento que ele falou assim, não, eu estou justificando, né? Então o exemplo dele foi muito importante, né? Porque em Franca a pressão é muito grande. Às vezes os pais também tiveram vivências e sabem o tanto que é essa pressão, por mais que tenta diminuir, mas os garotos também acabam tendo esse aspecto forte, né? Sim. E daqui a pouquinho, Ricardo, a gente vai entrar aí na parte do momento que a gente está vivendo e o que o SESI pode colaborar. Antes de falar da parte do SESI como estrutura, né, de esporte, educação, lazer, cultura, eu queria só que você falasse quais as ações que o SESI está fazendo hoje de solidariedade, que não é compromisso, não é profissional, não seria obrigado, porque o SESI se envolveu com muita coisa, né? O César se envolveu com muita coisa. Eu vou destacar uma aqui, que é muito legal. A partir do dia 11 de maio, o SESI começa a distribuir marmitas. O SESI agora está passando por um período de cadastramento de instituições e de pessoas que necessitam das marmitas. Então, são pessoas que ou perderam os empregos, ou perderam a fonte de renda, ou então instituições que nessa época também começaram a receber menos doações, né? Então, a partir de 11 de maio, o SESI vai distribuir 4.200 marmitas dia para estar acolhendo essas pessoas e para estar ajudando nesse lado social. Então, é uma ação muito bacana. E se alguém, vou até fazer um convite aqui, Jamil, se alguém conhecer alguma instituição ou família que precise, procurar o Leopoldo lá no SESI, porque ele está fazendo o cadastro das pessoas e ele vai orientar como que tem que ser feito para que essas pessoas possam ter esse benefício também. E uma notícia boa, Ricardo, adiantou para o dia 7. Oh, isso aí. Adiantou para o dia 7, bacana, hein? Cadastrei o grupo que a gente participa, que a gente tem um trabalho com pessoas em situação de rua, aí a gente recebeu um comunicado, vai ser até antes. Isso aí vai ser importantíssimo para a cidade. Puxa, que maravilha. Essa notícia eu ainda não tinha recebido, não, mas é ótimo isso daí, a gente antecipar um pouquinho mais. E além disso, parece que eu tinha visto uma matéria sobre máscara, álcool em gel, mas aí é o Sistema S, né? Não é o SESI em si, né? Não, aí é o Sistema S em si, né? Em parceria com as empresas, com as indústrias, né? Acho que vamos ressaltar aqui que muitas indústrias, inclusive aqui em Franca tem bastante indústria que é ou do ramo calçadista ou do ramo de vestimenta, de ramos diferentes, mas que nessa época do ano, até pelo fato do seu faturamento ter diminuído um pouquinho, começaram a fazer esses insumos hospitalares. Insumos hospitalares a gente fala em máscaras, que serve tanto para o hospital quanto para a população também, jalecos, proteções faciais, álcool em gel. Então, as empresas começaram a fazer esse lado de serviço também. Umas começaram a sobreviver disso, outras começaram a fazer isso como forma de filantropia mesmo, como forma de estar ajudando ao próximo. Então, produzir até com seus próprios funcionários e estar entregando. E aí é onde o Sistema S entra. O Sistema S ele faz a parceria junto com essas empresas, né, dando o auxílio para as empresas de como eles podem fazer. Então, parte técnica de material, o Sistema S faz, o Senai, ele é expert nessa parte, né? Mostra como é que tem que fazer e ajuda também a angariar aí para onde que tem que distribuir quem mais está precisando desse tipo de material. Então, o Sistema S, SESI, Senai, o SESC participa com o Bom Prato, que a gente vê nas lives lá e tudo mais. Então, o Sistema S está ajudando também de forma a estar orientando a quem pode ser destinado esses tipos de insumos hospitalares, né, para a higiene, mas também na parte de alimentação aí. Beleza. Bom, agora vamos falar um pouquinho aí da estrutura do SESI, porque desde que
houve assim, né, os alarmes com relação à gravidade, até pela estrutura que o SESI tem de profissionais de todas as áreas, né, em São Paulo, que é de onde vem, né, as nossas normas, o SESI já adiantou muita coisa, né, e tem muitas pessoas que estão trabalhando nesse processo. E todos os SESIs, Ricardo, ele tem assim, uma movimentação muito grande ligado à saúde, né? Então, paralisou, mas também a saúde é importante para um retorno seguro, né? Então, como que está o SESI no momento? Porque a gente tem muitas famílias aqui, primeiro, eles precisam estar tranquilos com relação ao retorno, só que também tem empresas, ou conhece outras pessoas, ou tem outras situações que o modelo do SESI pode, de alguma forma, contribuir. Como que é o processo daqui para frente? Bom, o SESI, como eu falei, né, deu férias coletivas para todos os funcionários, né, todos os colaboradores, para que possa se cuidar mesmo em casa. Porque o importante é a pessoa estar trabalhando, mas está trabalhando bem. Então, nesse momento, o SESI ele entendeu que como a gente deveria parar as atividades de recebimento do público, de recepção ao público, o SESI também deu essa oportunidade para que todos nós pudéssemos ficar em casa, cuidar de nós e também das nossas famílias. Então, as férias para todo mundo, a gente retorna agora dia 7 também ao trabalho, e aí a gente vai retornar também nas formas mais seguras. Então, o SESI, ele se preocupando com isso, parou os funcionários. Logo que parou os funcionários, o SESI lançou uma cartilha, vamos dizer assim, uma diretriz, né? Uma orientação de como deveria ser o trabalho nas empresas. Né? Então, nós enviamos, né, via e-mail, contatos de WhatsApp, para as empresas que ainda iam manter as suas atividades, de que forma que eles poderiam estar mantendo as atividades sem que prejudicasse qualquer funcionário, qualquer trabalhador, trabalhando sempre a parte de prevenção. Então, esse foi um primeiro ato, logo na primeira semana. Tem algumas empresas que o SESI ele faz atendimento de ginástica laboral, atendimento de consultoria, e para essas empresas o SESI criou uma plataforma. Nessa plataforma tem aulas de ginástica laboral online, fala como manter a alimentação nesse tempo de quarentena, fala como fica a parte psicológica. Então, o SESI ele tem algumas ações voltadas também para as empresas, né, para que a empresa não fique amparada. Nós temos desamparada. Tem muitas empresas que precisaram parar, mas outras, por necessidade, tiveram que continuar, né, e tiveram que continuar de forma reduzida, para que pudesse manter os funcionários e a prevenção também. Então, para essas que o SESI tem esses contatos, o SESI disponibilizou essa plataforma. Uma plataforma que foi muito legal para a empresa aí, que não é o mesmo que o suporte presencial que o SESI ele aplica, mas dá um subsídio muito bacana para que as atividades continuem no seu correr, né, no seu curso, porém, sem prejudicar nenhum funcionário, tanto aquele que fica na empresa quanto aquele que está em casa também. E com relação a esse retorno que está sendo programado, também, além de ter as normas assim nacionais, estaduais, o SESI também já está montando os protocolos, desde a entrada do SESI até tudo. Isso aí já está sendo tudo programado. Né? É isso aí. Isso aí já está sendo programado, né? O SESI ele já tem um protocolo de prevenção dentro da sua unidade, e aí isso vai acontecer para todos. E em cima desse protocolo do SESI, que é um protocolo estadual, com todas as orientações das organizações de saúde, né, nós, em particular aqui em Franca, estamos montando junto com a equipe, inclusive você também faz parte da equipe, né, Jamil? Estamos montando, junto com a nossa equipe de professores, guarda-vidas, gestores, a melhor forma da nossa logística quanto ao atendimento ao público. Porque todos, a hora que o SESI for reaberto, né, a hora que for permitido que a gente reabra as portas, todos os nossos clientes serão recebidos com muita alegria e com muito cuidado também. A gente fica triste em não poder recebê-los agora, mas estamos nos preparando para recebê-los da melhor forma.
E acho que é difícil alguém que não fica inseguro nesse retorno, né? Mas lembrando de como que o SESI sempre cuidou das pessoas, do equipamento, de estrutura, certamente não vai ser nada precipitado, né? Eu acho que não só para quem está assistindo aí, mas isso aí depois vai ficar gravado, a gente vai estar reproduzindo aí, né, compartilhando esse vídeo, as pessoas terem a tranquilidade que a hora que for voltar, todos os cuidados serão, assim, minimamente estudados, né, para essa segurança ser total para a família, né? De pagar. Ele falou assim, não, eu tenho condição de pagar. Eu estou só avaliando quanto que eu deveria para Deus por 93 anos de oxigênio e eu nunca agradeci, né? Então, assim, acho que o sentimento de gratidão na volta, porque às vezes eu estou conversando com pais, né, e garotos, eu falo assim, eu quero que voltem todos, né? Então, se eu tiver com todos os meus alunos e os seus familiares, eu acho que já é título, já é motivo para a gente comemorar. E aí, como você falou, né, a parte do emocional, a parte psicológica, e depois a gente vai, pouco a pouco, fazendo o retorno da parte física, né? O Eu João acho está que os falando nossos aí, valores mudaram muito, né? é, o João está falando para você liberar a piscina logo aí para ele, e ele já Poxa, tinha... É, o João deve vai estar ser nadando assim, embaixo do chuveiro já, rapaz. O João é frequentador assíduo da piscina lá, agora longe assim, não sei como que ele tá fazendo não, se dá abraçado embaixo do chuveiro, se faz a apneia no tanque, mas deve estar querendo voltar muito mesmo. tá? E ele tinha falado antes aí de agradecer a parceria, né? É uma parceria que antes de você vir para a Franca, Ricardo, ela já tinha uma parceria, só que pelo modo que era antes, acabou a gente não conseguindo manter. E agora é uma parceria que é muito tranquilo, né, para os dois lados, porque as filosofias são parecidas, né? Mas eu queria que você falasse um pouquinho também, né, sendo, né, um das pontes que a gente fez aí, como que foi retornar a parceria com a ASP e SES. Não, Jamil, sem dúvida nenhuma, essa parceria ela é muito boa, porque as duas instituições pensam do mesmo jeito. O objetivo das duas instituições é o mesmo, né? É promover o esporte como forma de formação do cidadão, como forma de crescimento do cidadão. Como você estava falando agora há pouco, é difícil aquele que vai virar o atleta de alto rendimento, né? Mas através do esporte a gente vai conseguir formar vários profissionais, não só o atleta de basquete, né? Formam-se vários profissionais através do esporte, porque são valores, questão de formação mesmo, de caráter, de consciência, de mostrar que a gente pode mais, né? Então é uma parceria que é muito importante para o SESI também, porque nós temos ótimos profissionais do outro lado também. Então, a gente vê isso como via de mão dupla. Então, um acaba agregando ao outro. Através do basquete, que é uma atividade em comum que as duas instituições desenvolvem, mas não é só o basquete algo em comum. O objetivo das duas instituições ele é igual, é algo em comum. Para o SESI, é muito bom ter a ASPA junto novamente, porque só faz fortalecer aquilo que a gente já acredita, que é a formação através do esporte, né? E acho que quanto maior for a união das instituições que lutam pelo mesmo objetivo, e aqui em Franca nós temos várias instituições, eu acho que mais forte vai ficar a cidade, melhor vai ser a formação do cidadão, melhor vai ser o desenvolvimento do município, melhor vai ser o futuro do município, e por que não a gente falar que o basquete também vai ser muito beneficiado, né? Quanto maior for a união, mais pessoas vão poder estar se desenvolvendo, qualquer que seja a sua profissão, ou atleta, ou então uma profissional, uma profissão comum, como não atleta também. Então, eu acho que existe essa união, porque os dois acreditam nesse desenvolvimento, na formação e de fazer aqui uma cidade bem melhor. E parcerias, né, sempre tem tudo para se fortalecer ambos os lados, né? Porque além da estrutura, né, que o Instituto ASPA acaba, né, desfrutando, né, e oferecendo para os alunos atletas, né,
a partir do momento que a gente chega num outro parceiro, ou na possibilidade de um parceiro, e fala, olha, nós temos o SESI, nós temos esse, que são todas instituições de Franca muito sérias, né? A gente vai se fortalecendo e vai abrindo outras portas. E você falou de valores aí, Ricardo. Quais são os valores do esporte que você ficou muito claro, né, que você agregou na sua vida pessoal e também profissional? Cara, ó, acho que eu vou começar citando dois principais aí, né? Que é o respeito e o companheirismo. Porque eu acredito que a gente não consegue viver com ninguém se não tiver o respeito, e para a gente ter o respeito, a gente tem que respeitar a todos, né? E o companheirismo, ele é algo que vai muito junto com esse valor do respeito, né? O companheirismo ele não permite com que a gente ultrapasse os nossos limites, que a gente passe por cima das pessoas, e o companheirismo faz com que a gente ajude, acredite e ajude o próximo. Isso são valores que, se a gente pegar, vão até um pouco além do esporte, né? Se a gente pegar a parte religiosa, já falava bastante desses valores, né? De pensar no próximo, de respeitar o próximo, de estar junto com o próximo. Então, esses dois valores são os principais que eu admiro, assim, né? Que eu gosto no esporte. Agora, com isso, vem a superação, e isso me ensinou muito. Lá atrás, quando eu falei para você que eu fazia natação, né? E na natação a gente chegou a competir algumas coisas, né? E a superação, ela vem prova após prova. E o legal é que é uma modalidade individual, mas eu treino coletivo. E aí eu quero ganhar sempre daquele que é melhor do meu lado. E para eu ganhar daquele que é melhor do meu lado, eu tenho que me superar, eu tenho que me dedicar ainda mais. Então, a superação, a dedicação, então são coisas que a gente aprende e que ficam para a vida toda, não fica só para o esporte. Então, hoje, na minha profissão, se eu quiser ser melhor, eu tenho que buscar um estudo, eu tenho que me superar daquilo que eu já fiz, eu tenho que me desenvolver, eu tenho que me dedicar. Então, o esporte ensinou bastante disso daí para mim. Então, esses valores, eu acho que são essenciais na nossa vida, independente se a gente está na prática esportiva ou não. Maravilha. Ricardo, vamos já quase partindo aí para o nosso encerramento. Já passou o tempo assim, aí? Não, é que tem algumas perguntinhas aí, mas mais relacionadas ao que você poderia, né, depois de tantas experiências, de trabalhar, pelo menos ultimamente agora, numa empresa que dá todas as condições, tanto de crescimento, como você fazer o melhor do seu trabalho, né? Mas eu queria também que você deixasse uma mensagem para todos que estão ouvindo, mas especialmente para os nossos alunos atletas, né? Que certamente aí chegar no SESI também, ainda mais como você fez, saindo da sua cidade, abrindo mão, né? Eu queria que você deixasse algumas mensagens com relação aos sonhos desses garotos, independente se é basquete ou não, mas pela sua experiência, o que você gostaria de deixar de mensagem para eles? Bom, para todos aí, o que eu deixo de mensagem mesmo, primeiro, sonho, a gente tem que acreditar e a gente tem que buscar o nosso sonho. Nada vai cair no céu se a gente não for atrás. Nós vamos encontrar vários obstáculos, vão ter várias pedras no caminho, vai ter buraco, vão ter desvios, mas a gente não pode baixar a cabeça nunca. A gente tem que ir atrás. E o nosso sonho, gente, também não tem problema nenhum desse sonho ser desviado no meio do caminho. De repente você vê uma outra possibilidade que te desperta um sonho diferente e você não tem que ter vergonha de ir lá. E o sonho, ele pode ser realizado de várias formas. De repente, aquilo que a gente está pensando que é o nosso sonho, que é o melhor para nós, tem algo reservado muito maior para a gente. Então, não deu certo aquilo que eu pensei, você pode ter certeza que vai vir coisa melhor ainda, e você vai se adaptar, você vai se sentir bem melhor do que você se sentiria através daquele sonho lá. Então, para quem pratica o esporte hoje, acredito que o maior sonho é virar um atleta de alto rendimento, e um atleta de alto rendimento que tenha muito sucesso. Então, se você acreditar, você vai ser essa pessoa de muito sucesso. Independente se for na área do basquete, do alto rendimento como atleta, numa área administrativa do basquete, ou nos bastidores. Mas se você acreditar, você vai conseguir chegar lá em cima.
porém não tem nada que é entregue de mão beijada, nada cai no colo. Tem que se dedicar, tem que ver como é um atleta. E, pessoal, atleta não é só entrar na quadra e jogar, não. Atleta são atitudes do lado de fora da quadra, é o que a gente faz no dia a dia, é o respeito que a gente tem com o nosso amigo, é o que a gente faz para o nosso companheiro, é o que a gente faz com o nosso técnico, o que a gente faz dentro de casa com meu pai, com a minha mãe. Isso é ser atleta. O atleta não é só aquele que entra na quadra. Quem entra só na quadra e joga é jogador. O atleta é algo muito mais completo, muito mais complexo do que simplesmente você entrar na quadra e arremessar. O atleta ele é um todo. Ó, nós estamos tomando uma bronca da Tati aí, porque ela falou que não estava sabendo dessa live. É que eu estava com vergonha da Tati. Falei, vou lá, vou falar alguma coisa, a Tati vai ficar me cornetando. E era para ela não saber mesmo. mesmo. Não, é que eu Era acabei não mandando no grupo lá do basquete. Mas, ó, a Tati, primeiro, um beijo para a Tati aí. A Tati, ela é francana, mas ainda não sabe, né? Só que a Tati é francana. E é legal ver as lives dela, porque agora ela está fazendo tutorial de culinária. Então, a Tati Maria Braga, ela está muito bem na cozinha lá. Quero ver quando ela vai convidar a gente para ir lá comer um pouquinho essa refeição toda que ela faz aí. Não, e aproveitar também e agradecer, né? Porque a Tati, tanto para o basquete de Franca e depois, no momento de retorno da parceria aí com o Instituto Aspa, ela foi fundamental, ela já conhecia o trabalho, as pessoas, né? E a gente precisa levar o nome dela lá para os vereadores lá para dar esse título aí de cidadã francana para ela. Ô, Jamil, mas sem babar ovo, gosto demais da Tati, mas a Tati só para o pessoal que está assistindo aí ficar sabendo, a Tati ela é especialista no SESI em São Paulo, ela é responsável pela área de formação do esporte, desde o atleta do futuro, né, até a categoria de base, com algumas modalidades aí do rendimento esportivo. E a Tati, ela é total responsável pelo desenvolvimento do programa Atleta do Futuro, onde a gente consegue atender mais de 82 mil crianças no estado de São Paulo falando de SESI, mais de 200 mil crianças falando em parcerias com prefeitura. Toda a metodologia passa pela Tati. Então, ela é responsável pelo desenvolvimento do esporte do SESI no estado de São Paulo. Então, essa menina aí, e Tati, lembra aí, essa menina, ela é muito responsável por desenvolvimento de pessoas no estado de São Paulo. Então, se a gente falar por ano aí, por volta de 280 pessoas por ano passam pela metodologia que a Tati cuida com muito carinho aí e consegue nos presentear para que a gente possa desenvolver para todo mundo. 280 mil. 280 mil por ano no estado. Obrigado aí, um beijo para a Tati, para sua família, espero que estejam bem aí. Teve uma pergunta agora há pouco, Ricardo, quais os momentos mais marcantes da sua vida? Rapaz, momentos marcantes aí, para mim tiveram alguns, né? E é difícil a gente ficar lembrando muito assim, e eu não sou uma pessoa muito nostálgica, né? Então, mas tiveram alguns momentos aí bem marcantes. Eu vou falar uma coisa para você que a minha vinda para Franca é um dos momentos bem marcantes na minha vida que eu não esqueço muito. Essa possibilidade de estar perto de casa, quando me deram a notícia de que sim, ia ser aceita a minha transferência, foi um momento muito marcante. Agora, aqui em Franca, eu já tive vários, cara. Aqui em Franca, bom, não sei se o João da Educado está assistindo, mas me perdoa. Ele me deu a oportunidade de estar participando lá no entretenimento na final do Campeonato Paulista de Basquete, onde o SESI Franca Basquete foi campeão dentro do Pedrocão. E aí esse foi um momento inesquecível. Esse foi muito bacana de estar podendo falar lá, apesar da vaia que eu acabei tomando lá, porque eu pedi para ninguém entrar na quadra, mas também foi marcante. Foi marcante, mas esses foram 3 segundos apenas. O restante da partida todo é inesquecível. E eu lembro cada minutinho, porque foi demais, cara. É uma oportunidade que eu não imaginei que eu tivesse. E aí eu vou lembrar de uma outra, que eu acho que, para quem é professor de educação física, pensa em ter, e isso é impagável.
foi quando eu fui acompanhar a equipe de basquete na final sul-americana em 2018 em Córdoba. E aí, cara, eu participei no banco de reserva os 2 jogos, tanto que nós perdemos quanto que nós ganhamos, e fomos campeão lá dentro de um ginásio onde todo mundo torcia contra. E a torcida bem em cima mesmo, a torcida que canta o jogo todo, uma torcida espetacular, e que cantou o jogo todo, provocou a gente o jogo todo, porém, na hora que acabou o jogo, ficou de pé e bateu palma para a nossa equipe. Então, mostrou para a gente um respeito no esporte muito legal. E essa experiência, aí eu falo, eu até arrepio, porque essa eu nunca imaginei que eu fosse ter, mas é o desejo de todo mundo participar de uma partida muito competitiva, numa final do campeonato, na casa do adversário, e a gente sair campeão. Essa experiência aí, essa ninguém tira de mim, cara, foi muito legal. Mas o SESI São Paulo já viu que é você que é o pé quente do time? Não sou pé quente, não. Tem que te mandar para as finais todas. Já fui assistir alguns jogos que perdeu também, meu Jamil, acontece. Ricardo, eu não lembro quem que eu estava do lado dessa final, que a hora que você falou assim, ó, não é para invadir para a quadra, eu olhei assim e falei assim, Ricardo não conhece a torcida de Franca. Não, mas essa eu precisei fazer. E eu estava próximo também, e os seguranças tentando segurar um, outro pulava, ele agarrava o outro descendo, na hora que eles viam, eles largaram. Mas aí foi, a gente já esperava mas por protocolo da federação a gente tinha que falar mesmo. Isso era pedido da federação, né? A vontade era falar, gente, todo mundo pode pular que agora o ginásio é nosso. Mas não podia. A federação ali, por mais que a gente está torcendo na emoção, tem hora que a gente tem que ser frio e pensar um pouquinho, porque tem alguns protocolos que a gente não pode estimular, porque senão o clube ele toma penalidade. Então, algumas ações a gente tem que fazer, não tem jeito mesmo. E foi no primeiro título paulista, né? Não, foi no segundo. O primeiro título foi com o Paulistano, nós ganhamos lá em São Paulo, né? Ah, tá. Então, foi o segundo, foi agora, 2019. O que eu ia falar é porque aqui dentro estava muito represado, né? Então... Já fazia 11 anos que não ganhava aqui dentro, né? Então foi um negócio, assim, uma explosão muito grande. Foi muito bacana. Que legal, cara, assim, fantástico, cara. Quando o João me passou essa ideia, né, da gente trazer os parceiros, né, primeiro, né, pela lição que traz, pelos ensinamentos. Depois, para os pais também saberem quem são os parceiros nossos, porque, assim, seria impossível o Instituto Aspa atender o que atende com todos os projetos, né, que não é só a competição, tem projetos sociais, tem ação solidária, os acessos que outros parceiros podem trazer. Então, assim, né, o João teve uma inspiração muito grande de trazer os parceiros, né, e também eu já aproveito aí para te agradecer, porque aí como parceiros do SESI, né, você chegou numa situação difícil, né, porque foi num momento de dispensa de funcionários de Franca, assim, muito queridos, com 20 e tantos anos de trabalho, e você sabia, né, da resistência que poderia ter, né, de chegar alguém substituindo um amigo, né, mas, assim, tanto você, né, chegou sem aquela posição de eu que mando, né, mas a gente também, o grupo do SESI lá é muito solidário e acolheu, tanto que persistiu aí, né, como companheiros aí. Estava tendo uma live esses dias com o Pablo, e ele falou uma coisa que você sabe que não é para inglês ver, né, que ele falou que o sucesso do SESI de Franca, no geral, e ele estava falando de basquete, mas se estende, é porque a gente é muito amigo, né? Então, essa amizade, ela se estende pelo Instituto Aspa, ela se estende com outros. Às vezes a gente está jogando com uma equipe aqui em Franca, senta no banco do outro, né? Então, foi muito bom, né? Essa integração que teve. Então, a gente te agradece, não só pela participação aí na live, mas pelo que você está ajudando a construir aí no basquete de Franca. Valeu? Poxa, eu que agradeço a oportunidade de estar aqui conversando com vocês, mostrar um pouquinho da história, falar um pouquinho das vivências.
Sempre que precisar, estou totalmente à disposição. Fui muito bem acolhido por todos os colaboradores lá do SESI, pessoas maravilhosas aí que a gente se dá muito bem até hoje. E vale ressaltar, Jamil, que um pouquinho da parte difícil foi que a hora que eu vim aqui para a vaga que tinha deixado aberta, eram pessoas que eu admirava também, que eu aprendi bastante na profissão. Então, tem hora que fica também um pouco difícil para a gente, porque a gente sabe o tamanho do caminhão que a gente está pegando, porque dirigiam caminhões grandes, hein? São pessoas maravilhosas, viu? Não, cara, a gente tem que agradecer todo dia. E também, né, Ricardo, o SESI é uma das poucas instituições, nesse momento tão difícil, assim como o Instituto Aspa, que está fazendo de tudo para não dispensar ninguém. Então, tanto o SESI quanto o Instituto Aspa, e eu sei que tem outras empresas, eu não vou citar nomes porque não conseguiria, mas a grande maioria vai ter muita dificuldade nesse momento, né? Então, a nossa gratidão também por estar trabalhando, poder manter a família nesse momento, né? E a gente espera que todas as famílias ou tenham essa tranquilidade que a gente está tendo, né? Ou que, tão logo seja possível, retome o seu trabalho. É isso aí. Queria parabenizar, Jamil, você, o João Marcelo aí, que estão à frente do Instituto Aspa, pelo trabalho que vocês fazem aí com as crianças, não só com aqueles que vão ao SESI, mas também com os núcleos que vocês atendem, né? E por vocês serem uma referência do basquete na base aqui em Franca. Então, o trabalho que vocês fazem é um trabalho exemplar aí, é um trabalho de se aplaudir de pé, mesmo que vocês fazem. Além de ter pessoas muito competentes junto com vocês aí, a metodologia, a forma que vocês tratam a molecada e o comprometimento de vocês é algo de se tirar o chapéu. Tá? De parabéns aí todo mundo, e para mim uma honra estar podendo estar aqui falar com vocês. Né? O Zé Marcelo, presidente do Instituto Aspa, manda um abraço e agradece